E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou a host desse podcast e hoje a gente vai falar sobre saúde renal. Episódio inédito aí para você aprender mais, se conscientizar melhor sobre esse tema que é tão importante, seja você um profissional da saúde ou um paciente. E o nosso convidado de hoje, ele é nefrologista pela USP de Ribeirão, ele é mestre em ensino na saúde pela UFRN, ele é vice-supervisor do programa de residência médica de nefrologia do Hospital Universitário Onofre Lopes, acho que acertei, vinculado ao UFRN, e ele é professor de nefrologia da UNP também e membro do Comitê de Onconefrologia, que é vinculado à Sociedade Brasileira de Nefrologia. Seja muito bem-vindo, Felipe Guedes. Olá, Valquíria, obrigado pela oportunidade de falar com sua audiência sobre esse tema tão motivador para a gente que é nefrologista, falar sobre saúde renal, prevenção de problemas renais, como conseguir preservar a função desse órgão que é tão importante, que muitas vezes a gente esquece que ele está funcionando, mas que está garantindo o nosso bem-estar e o nosso organismo funcionando bem como um todo. E esse tema vem num momento importante. A gente está falando que agora, dia 13 de março, foi o Dia Mundial do Rim. Sim. Qual seria o objetivo de eu ter um Dia Mundial do Rim? É um dia de conscientização sobre o que exatamente, Felipe? Perfeito. No dia 13 de março, que coincide com a segunda quinta-feira de cada ano, a Sociedade Internacional de Nefrologia, representada aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, tem um dia que traz atenção à saúde renal. Um dia que a gente fala sobre esse tema que pode acometer, doença renal pode acometer até 10% da população geral. E, em geral, esse paciente que tem problemas renais tem uma doença no início assintomática. A nefrologia, a minha especialidade, é muito vinculada às clínicas de diálise. Mas quando o paciente precisa de diálise, ele manifesta sintomas. Prevenir a progressão da doença renal é o grande desafio da especialidade e as chances são aumentadas quando se tem o diagnóstico precoce. Esse diagnóstico pode ser obtido através de um exame simples de sangue que pode ser feito em qualquer rotina de coleta de sangue laboratorial chamado creatinina. Identificar precocemente pode prevenir a doença a chegar nesses níveis tão críticos como precisar de um transplante ou da diálise. E quando a gente fala de fatores de risco, quando a gente olha para uma pessoa em que a mãe, a avó, tataravó já teve um problema renal, né? Alguma doença renal, perfeito, o quanto essa parte genética ali realmente pode ser um fator de risco importante para ela desenvolver também um problema renal. Uma doença renal. O histórico familiar é um grande fator de risco para o desenvolvimento de doenças renais. Se vê que algumas doenças são geneticamente determinadas, isso daí envolve a complexidade do rim mesmo, em ter proteínas que são estruturais no seu funcionamento, mas também doenças comuns como diabetes, pressão alta, obesidade, tem sim uma carga genética que vai influenciar o desenvolvimento de uma doença renal. Então, se alguém já tem um histórico familiar da mãe, da tia, do parente, seja lá quem for, que já teve um problema renal, é necessário que ele faça uma triagem para identificar se está tudo bem com seus rins, para que aí ele consiga ter noção de como está a sua saúde nesse ponto. E existe uma porcentagem, Felipe, que você pode falar assim, olha, a parte genética ela corresponde a uma porcentagem X de realmente você ter uma chance de ter essa doença renal. Tem alguma porcentagem? Varia de acordo com a doença. Tem doenças que são muito comuns essa parte genética. Por exemplo, a doença mais comum, podia dizer assim, que o nosso paciente procura muitas vezes o nefrologista, a pedra no rim. Pedra no rim é quase metade dos pacientes que tem pedra no rim consegue encontrar a relação familiar de algum parente que também teve pedra no rim. Agora, dentre as causas que levam o paciente à hemodiálise, que é a forma mais grave das doenças renais, cerca de 15% tem doenças genéticas. Muitas vezes essas doenças são raras, precisam de uma avaliação complexa, que muitas vezes envolve um teste genético, análise do DNA do paciente, e que isso daí realmente requer uma investigação muito aprofundada para chegar nesse nível.
Falando de pedra renal, que eu acho que deve ser um dos assuntos que o pessoal mais deve te perguntar, deve ser extremamente comum, né? Eles quererem, enfim, tirar dúvidas com você ou com o urologista. O paciente, no caso, ele tem uma tendência, tem esse fator genético, e o que mais geralmente está associado para ele desenvolver e ter essa pedra no rim? Perfeito. Quando a gente fala acho que de várias doenças renais, a questão genética é apenas um fator, né? É um fator e, assim, é um fator não modificável. Tipo, é o que você nasce, está no DNA. Hoje a gente não tem nível de tratamentos que consigam inibir essa manifestação da carga genética. Mas pedra no rim é um grande exemplo de uma doença que pode ser evitada com hábitos saudáveis. Porque, por exemplo, aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, nós temos uma região muito quente, né, onde o paciente constantemente está exposto ao calor, ele sua muito, e então, consequentemente, ao suar pela pele, perder líquido pela pele, ele vai ter uma urina mais concentrada. E aí, se ele tem, além disso, o hábito de tomar pouca água e de aumentar os sais que vão para a urina, ele vai formar mais pedra. Então, a baixa ingestão de líquidos, a grande quantidade de sal que alguns pacientes comem na nossa dieta, o excesso de carne vermelha, tudo isso pode ser fator que leva à manifestação da pedra no rim. E quando a gente olha, então, beleza, então eu vou olhar para o paciente e falo, você precisa reduzir o sal... Sim. Não precisa comer tanta carne vermelha assim, tenta equilibrar um pouco isso, se precisar vai numa nutricionista e organiza isso. Mas quando a gente olha para água, ele tem lá uma ingestão diária que seria recomendada para, enfim, de acordo com o peso, tamanho e tal, né? A gente tem a média de 2 litros, 2 e alguma coisa por pessoa, mas isso com certeza vai variar bastante. Varia. Varia porque depende muito da quantidade de perda que a pessoa tem também, né? Eu já tive paciente que estava se enaltecendo porque durante um treino de academia que ele suava bastante, ele tomava um scoopzinho de água de 500 ml. Eu disse, você está repondo o que você está perdendo durante seu treino. Então, assim, você tem que procurar estimular a diurese tomando água a mais do que a sua perda diária. Então, algumas contas a gente orienta o paciente para que ele tenha alguma noção de qual quantidade de líquido ele deve tomar ao longo de um dia. 2 litros, 3 litros, aí algumas pessoas colocam 30 ml por quilo para fazer contas, né? Mas assim, qual é a quantidade adequada para que você deve tomar de água? Eu sempre digo, aquela quantidade que você tome a água e que você observe que sua urina está ficando transparente, que está ficando clarinha. Porque isso é um efeito fisiológico. Se eu tomo água em excesso, consequentemente minha urina vai ficar clarinha ali, não tão concentrada. Isso daí com certeza vai ser benéfico para a saúde renal, porque tomar a água de maneira adequada evita doenças simples como a pedra no rim e como a infecção urinária. E quando o paciente fala para você, Felipe, mas eu não tenho sede, eu não sinto necessidade de tomar água. Não, mas eu tô brincando, mas assim, no contexto de que a pessoa realmente tem pessoas que não têm sede. Isso. Ela fala, não, mas eu não sinto sede, eu sou obrigada a tomar água? Não, exatamente. E tem, fisiologicamente, a gente observa que o paciente mais idoso, com mais de 60, 70 anos de idade, ele vai reduzindo essa capacidade de perceber a sede e de buscar ingestão líquida mesmo. Existe uma necessidade diária que nós devemos ingerir, no mínimo ali, perto de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Logicamente que dentro dessa água a gente fala que água no sentido de líquidos, então vai a água, vai o café, vai a sopa, vai a fruta que é rica em água, tudo isso entra nessa conta. Mas a gente tem que estimular 1,5 litro, 2 litros. Tem algumas pessoas que não percebem a sede, mas pelo fato de ter outra ingestão de líquido. Mas realmente tem muitas pessoas que precisam dessa orientação, que procuram. Eu já tive paciente que me procurou como nefrologista para dizer, eu urino pouco. E a gente tem um dos exames que a gente pede, que mede a urina de 24 horas, e realmente esse paciente urinava pouco. Ele urinava 800 ml em um dia, que é uma quantidade
menor do que a gente recomenda, de 1,5 litro, 2 litros. Mas a função do rim desse paciente era completamente normal. Qual é a solução desse problema? Tome mais água. Ao tomar mais água, você vai ter um volume melhor de diurese. Urinar 800 ml de uma urina concentrada, num ambiente quente, que muitas vezes a nossa dieta é sempre muito rica em proteínas, é sempre muito rica em sal. Então isso daí é um passo para que você desenvolva um problema renal que pode ser evitado. Entendi. E quando a gente olha no caso da pedra renal, enfim, às vezes o paciente teve uma crise e tem que procurar um médico para receber as orientações. Como que ele decide? Eu vou marcar um nefrologista, eu vou marcar um urologista? Como que fica essa divisão para eles entenderem? É uma pergunta muito interessante e é uma oportunidade de conseguir fazer essa diferenciação. Quem é o urologista, quem é o nefrologista, porque todos os dois trabalham pela saúde do trato urinário. O urologista, ele é o médico cirurgião. Ele tem uma parte também ambulatorial importante na questão do manejo do câncer de próstata, da disfunção erétil. Quem trata dessa parte é o urologista, mas na via urinária o urologista é o cirurgião. O nefrologista, ele é o médico clínico. Ele é o médico que faz realmente o estudo do rim, né? Nefrologia vem disso daí, do estudo do rim. E dentro desse estudo do rim, a prevenção de doenças que afetam os rins, sobretudo a grande doença chamada doença renal crônica, uma condição que leva ao prejuízo da função renal de uma maneira progressiva e lenta, faz com que o nefrologista entre nesse cenário. Por exemplo, na pedra do rim, que era o que a gente estava conversando, o nefrologista não participa do ato cirúrgico, não é ele que vai lá e tira a pedra. Mas o nefrologista estuda o paciente de uma maneira ampla, avalia o quadro metabólico do próprio indivíduo e da sua urina para evitar a recidiva das pedras. O paciente que já teve um episódio de pedra no rim tem uma grande chance de ter o segundo episódio de pedra no rim. E isso deve ser estudado, porque existem algumas intervenções, sejam elas dietéticas ou medicamentosas, que podem prevenir essa recidiva. Então, se o paciente tem dor, no momento que eu estou com a crise, que vai no hospital, na pior crise que é dita que o homem pode sentir, que é aquela dor nas costas que passa para o canal da urina, nesse momento é ideal que você procure um urologista, porque possivelmente você vai ter a necessidade de fazer a retirada da pedra. Mas depois de passado esse período crítico, 3 meses depois, quando tudo já está bem cicatrizado, tudo já está organizado, é fundamental que você procure o nefrologista, que aí você vai ter o segmento desse estudo metabólico, das prevenções dos riscos de doenças outras que vêm junto com a pedra no rim e da recidiva da litíase, que é o nefrologista que pode orientar. Entendi. E geralmente quando o paciente tem alguma crise desse tipo e que ele vai, por exemplo, no urologista, como que se decide se é pelo tamanho da pedra? Não, vamos esperar a possibilidade dela sair, né, dela de ser expelida, ou preciso ir para uma cirurgia, ou preciso ir para algum tratamento específico? Perfeito. A grande decisão sobre o procedimento cirúrgico, ou o que a gente chama de conduta expectante, que é o esperar realmente a pedra passar, vai do tamanho da pedra. Se for uma pedra maior do que 1 centímetro, essa pedra não passa. Pode. Um centímetro é um tamanho significativo, né? Mas a gente vê, já tive paciente no hospital universitário que internou com uma pedra no ureter, o canal, né, que liga o rim à bexiga, mas estava no ureter e a pedra tinha 2 centímetros. Né? Então, assim, possivelmente essa pedra impactou lá e passou muito tempo crescendo dentro do ureter, porque ela não teria capacidade de passar pelo início do ureter e rasgar tudo ali, né? Fazer um trauma grande. Mas era um paciente que tinha muita dor, dificuldade de acesso ao serviço de saúde, e aí ele fez realmente uma pedra muito grande. Mas o tamanho de 1 centímetro, e aí a gente avalia também a localização desse canal. Porque quando o paciente tem dor, a dor renal, ela decorre da obstrução da via urinária. O rim, por si só, ele não dói, os processos renais não causam dor. Mas quando eu tenho uma obstrução na via urinária ou a dilatação do rim, isso distende toda aquela cápsula
que envolve o rim, e essa distensão nessa cápsula é muito dolorosa para o paciente. Faz aquela dor que realmente é uma dor lancinante, é uma dor incapacitante, que leva o paciente ao pronto-socorro, que muitas vezes é acompanhada de náusea, vômito, até mesmo hipotensão, desmaio, tem uma irradiação típica das costas para o canal da urina. Então isso tudo chama atenção. Inclusive eu recebo muito também, né, falando da dor lombar, eu recebo muitos pacientes que vêm com queixa de dor lombar e por causa da dor lombar, faz um ultrassom e vê uma pedrinha pequena de 0,5 centímetro no rim e associa, não, é a dor do rim. Mas aí quando a gente faz o exame físico, a gente faz a palpação da musculatura paravertebral, a mobilização de coluna, a gente vê que na verdade é um problema osteomuscular, e o rim, com essa pedrinha pequena, muitas vezes ele não é o responsável pela dor do paciente. Eu ia até comentar isso contigo, porque assim, qualquer pessoa leiga, ela sabe que o rim dá dor nas costas, né? Tipo, é algo assim tão difundido que todo mundo fala, tô com uma dor nas costas, não sei se é rim ou se é aqui nas costas, vamos dizer assim. O paciente que tem um infarto, ele sabe que vai doer no tórax, no peito esquerdo e vai descer pro braço esquerdo, membro superior esquerdo. Mas as outras vísceras, elas não são tão conhecidas assim, como a dor referida de um coração e de um rim. O quanto você enxerga que isso te ajuda ou te atrapalha? Às vezes do paciente querer te falar algo para já dizer que ele já chegou à conclusão que não é outra coisa. Isso realmente no ambulatório do nefrologista, a gente muitas vezes tem que passar por uma desconstrução de um conceito. Porque imagine, o paciente vai para a consulta médica, traz o exame, muitas vezes o que acontece? Infelizmente, a gente sabe que tem profissionais e profissionais atendendo pacientes. O que acontece? O paciente tem dor nas costas, numa correria, numa situação que não tem uma anamnese adequada, que não tem um exame físico adequado. Para encerrar aquele momento, muitas vezes vem a requisição de um ultrassom do aparelho urinário. E aí, quando você consegue encontrar uma pedrinha de 3 milímetros, uma pedrinha de 5 milímetros lá em cima no rim, aí vem a associação. Eu tenho dor, alguém já pediu para mim esse ultrassom se mostrou alterado, agora eu quero que você solucione meu problema. E quando a gente encontra essa questão da história clínica, do exame físico bem realizado, dos sinais que naquele ultrassom não tinha distensão da via urinária também, a gente tem que desconstruir e dizer, realmente você tem um problema, que é a pedra no rim, você precisa passar por essas orientações de ingestão hídrica, de controle da dieta, de perda de peso, de controle da pressão, de fazer alguns exames para avaliar por que você formou essa pedra, mas infelizmente ou felizmente, eu sempre digo, né, às vezes eu vejo o paciente triste quando eu estou dizendo isso, não, fique feliz, porque é muito pior para você ter um problema nos rins, eu estou dizendo que você tem um problema que não é tão assim, que não é direcionado para um órgão que caso perdida a função, você vai ter problemas sérios de saúde e redução de sobrevida. Aí a gente tem que desconstruir realmente e tranquilizar o paciente na questão da redução das expectativas. Exatamente. Tem duas coisas interessantes para te falar, que eu acredito que você deva saber, por exemplo, muitas vezes o paciente que, sei lá, tem uma dor muito forte em casa, ele acha que está travando a coluna, às vezes ele quer uma consulta na fisioterapia. Sim. E aí ele liga, tenta agendar um horário, e eu tive uma época, quando eu morei no Mato Grosso, o paciente tentando agendar, eu falei, cara, não tem horário, eu não consigo te atender, peraí, aguenta aí que a gente vai arrumar. Aí, de repente, eu falo com ele, Val, piorou demais, fui no pronto-socorro, era uma pedra no rim. Então, tipo, às vezes ele não sabe realmente, ele só tá sentindo a dor e ele associa com dores anteriores que ele já teve, era uma dor lombar e de repente foi tão forte a dor e aí ele foi no pronto-socorro tomar uma injeção, alguma coisa e ele descobre que tinha uma relação renal e aí faz o tratamento na hora, opa, beleza, melhorou aqui. E uma outra coisa interessante que você falou correlacionando isso, do paciente que muitas vezes está lá buscando uma causa para a dor dele, né? O culpado de falar, onde que está o culpado da minha dor? Que está muito relacionado com esses pacientes de dor lombar crônica ou de hérnia de disco, é exatamente o que você falou. Hoje a gente tem muitos pacientes
que faz um exame de imagem, faz uma ressonância, aparece uma hérnia de disco, ele acha que o problema é a hérnia de disco, mas não. Porque para ter uma dor lombar crônica, eu não preciso ter uma hérnia de disco, não preciso ter uma causa específica ali, né? Basta ter esse desequilíbrio, essas alterações, que já é o suficiente. Mas ele quer pontuar alguma coisa e na cabeça dele cria uma associação de que a hérnia é o problema da vida dele. Não, é bem interessante e realmente eu também vejo essa observação. E outra, que também é um problema na minha especialidade, que é muito ligado a essa questão da dor lombar crônica, é o uso corriqueiro e frequente de anti-inflamatórios não esteroidais. Ia te perguntar isso. Para o paciente tem dores crônicas, tem problemas que precisam ser tratados, né, com fortalecimento, com fisioterapia, com estratégias muitas vezes não medicamentosas, e ele recorre ao uso de anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem ser agressivos aos rins. Eles modificam a vascularização renal, levam a processos que a gente chama de isquemia, que, falando para uma maneira mais acessível, é a redução do fluxo sanguíneo para o órgão. Reduz esse fluxo sanguíneo e isso pode levar a insuficiência renal aguda. Mas diversos processos de agressão no rim vão criando cicatrizes que vão levando aquele tecido a ser substituído por o que a gente chama de fibrose. Consequentemente a isso, o órgão vai perdendo sua função. E realmente, o uso de anti-inflamatórios, nós temos pacientes que tiveram prejuízos muito grandes à função renal pelo uso dessa classe de medicamentos. Tem até algumas estatísticas mundiais que países que têm uma liberação maior no uso de anti-inflamatório têm mais doença renal crônica. O que seria uma liberação maior para o uso de anti-inflamatório? É comprar anti-inflamatório na farmácia sem receita. Né? E muitas vezes é isso que a gente consegue ver nas nossas farmácias. No balcão da farmácia você vê o remédio que está sendo vendido, é o remédio para dor. Né? E o paciente compra de uma maneira bem intencionada para aliviar a sua dor, mas o anti-inflamatório deve ser utilizado em ciclos curtos. 5 dias, no máximo 7 dias. O paciente usar 20 dias, 30 dias de anti-inflamatório, muitas vezes vai ter consequências, e aí uma das consequências é o prejuízo da função renal. Eu ia te perguntar isso. Existe um tempo, não sei se existem pesquisas que falam qual é o tempo que essa pessoa precisaria usar um anti-inflamatório, não necessariamente contínuo, mas de forma recorrente, pensando no paciente com dor crônica, em que já começa a ter um problema maior relacionado à parte renal. Perfeito. Isso vai variar de paciente para paciente. Tem pacientes que são muito sensíveis ao uso de anti-inflamatório. São aqueles onde o rim já está compensando sua função por causa de outro processo orgânico. Vamos supor, um paciente que tem insuficiência cardíaca. Ele tem uma bomba que bate fraco. Se a bomba bate fraco, chega pouco sangue para frente e o rim entra em um processo já de isquemia. Isso daí faz com que a vascularização renal tenha que ter um processo de adaptação. Isso também acontece no paciente que é muito idoso, isso também acontece no paciente que tem problema hepático, com cirrose hepática, que tem albumina baixa, nos pacientes que têm doença renal crônica. Eu sempre falo muito de doença renal crônica, porque para a gente que é nefrologista, qualquer oportunidade de falar sobre doença renal crônica é muito benéfica, porque é uma doença muito comum e que acomete 10% da população mundial. Ou seja, 1 de cada 10 pessoas tem doença renal crônica. Bastante. E aí, se algum desses pacientes que eu disse, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, muito idoso ou cirrose hepática, faz ciclos curtos de anti-inflamatório, ele já pode ter prejuízo à função renal. É diferente de um jovem que tem rins saudável, esse daí poderia tomar o anti-inflamatório com uma maior tranquilidade. Agora, a gente precisa realmente entender o anti-inflamatório como uma classe de medicamentos que tem indicações específicas. Para que vai usar o anti-inflamatório? Com qual prescrição? Será que faz sentido utilizar o anti-inflamatório para um processo crônico? Ou será que o próprio nome diz anti-inflamatório, nós combatemos processos inflamatórios? Aquele ciclo mais curto de 5, no máximo 7 dias. Será que não é isso que deve ser feito para o uso dessa classe de medicações? Porque aí a gente entra num tipo de paciente que sempre está buscando aquele alívio imediato, né? Sempre, tipo, eu tenho um problema, de repente estourou, tô com uma dor muito intensa, deixa eu comprar alguma coisa na farmácia. Como você falou, é muito fácil o acesso. Só que aí é uma busca no Google, escolhe alguma coisa, vai lá, compra e usa. Exato. E até mesmo a questão da dor, do alívio
do processo álgico, né? Respeitar aquela escada que existe, a escala analgésica, começar com remédios mais leves. Tem remédio que não agride tanto o rim, tipo a popular dipirona, que é um benefício que a gente diz aqui no Brasil, que vende a dipirona, por exemplo, nos Estados Unidos não vende, mas dipirona, paracetamol, muitas vezes alivia muitos processos álgicos, né? Aí depois o anti-inflamatório e depois outras classes de medicamentos. Isso falando de medicamento em si, mas as outras estratégias para alívio de processos dolorosos devem ser recomendadas também. Dor lombar é uma das queixas mais comuns, né, da prática médica, uma das queixas mais frequentes que leva as pessoas ao pronto-socorro, e a gente deve valorizar essa queixa e tem que procurar, como qualquer outra, qual é o ponto central, o que é que causa esse processo, para não ficar se automedicando, o que leva a processos de agressão aos nossos órgãos. Dor lombar crônica é a causa número 1 de incapacidade no mundo. Então, assim, é surreal quantas pessoas têm incapacidade por causa de uma dor que é teoricamente simples, mas às vezes acaba sendo negligenciada, né? E chega nesse processo de ser crônica. E o número de recorrência em um ano, os pacientes que tratou, 37% vai ter uma recorrência em um ano. Então, assim, é muito alto isso também. O principal fator para você ter dor lombar é você já ter tido. Sim. Ou já teve dor lombar, então provavelmente você vai ter outra crise. Realmente essa estatística é o principal, né, de incapacidade, e ela diz muito pra gente, né? Fala de queda da funcionalidade do trabalho, da força produtiva, né? Do bem-estar do indivíduo, e também isso daí, tentando resgatar tudo isso, eu imagino que o paciente faça de todas as estratégias possíveis, e aí o momento da gente conversar sobre isso é importante para que a gente traga essas informações. Tudo para melhorar vai ser sempre aquele sentido que a pessoa quer, mas a gente tem que colocar toda a conduta, e isso vale para tudo em medicina também. Todo remédio tem seu efeito colateral, e infelizmente o efeito colateral de algumas classes de medicações é pesado sobre um órgão que filtra todo o nosso sangue, que junto com o fígado participa da eliminação dos metabólitos que podem ser de medicamentos, de alimentação, etc., como são os rins. Eu estava aqui pensando numa coisa, mas, enfim, já fui para outra. Quando a gente olha para o mundo esportivo, ou até para a pessoa que está iniciando esse mundo esportivo, mas aí já vem aquele monte de suplementação, como hoje essa ingestão de creatina, whey, vitaminas, suplemento disso, daquilo, tem impactado nessas doenças renais? A gente vai ver muita coisa ainda sobre as suplementações, sobretudo o acúmulo de suplementos, né, que a gente vem observando nos ambientes de prática esportiva agindo sobre os rins. De uma maneira que a gente deixe também quem está escutando o podcast de uma maneira tranquila. Creatina e whey protein são os que mais são utilizados e que estão dentro de programas nutricionais, de atividade física. Eles não são agressivos para o rim. Num primeiro momento, eles não são agressivos para o rim. Mas como o próprio nome diz, eles são suplementos. Em excesso, com certeza, não são agressivos para o rim, vou refazer a fala, nas doses recomendadas pelas nutricionistas, na dose estudada pelo laboratório, 5 gramas de creatina, que é a quantidadezinha que vem no scoop, 3 a 5 gramas, isso não foi agressivo para os rins saudáveis. A mesma coisa do whey protein, aquela quantidade de 25 gramas de um scoop, usar 1 ou 2 scoops ao dia dentro de um programa nutricional que mede também não somente a ingestão, mas o consumo daquela proteína, faz com que isso daí não seja agressivo para o rim. Não seja agressivo para um rim saudável. Quem tem doença renal crônica, que é a queda da função renal, o excesso de proteína pode fazer com que o excesso de proteína pode ser mais um fator de risco para a progressão da insuficiência renal. Então, o que eu sempre recomendo, antes de usar qualquer tipo de suplemento, você deve conhecer a função do seu rim. E como eu disse, para conhecer a função do seu rim não é você fazer uma tomografia, uma ressonância, uma coisa muito complexa. É um exame de sangue simples chamado creatinina. Com esse exame de sangue que já faz o cálculo lá e embaixo vai colocar qual é a taxa de filtração glomerular.
para ficar fácil e todo mundo entender, converte aquele valor para porcentagem. Se aqui deu 90, significa que você tem 90% de função renal, que é adequado para a idade. Agora, se dá um valor abaixo de 60, é recomendado que você procure o nefrologista de imediato. Creatina e o whey protein, retornando, não são agressivos para o rim saudável. Agora, no ambiente que a gente frequenta de academia, muitas vezes a gente vê um excesso de suplementação de vitaminas, já tem relatos de hipervitaminose D causando insuficiência renal por causa da consequência do cálcio alto. A gente vê ainda, infelizmente, o uso de anabolizantes por indicação estética, e esse anabolizante por indicação estética tem recomendações de sociedades contraindicando o uso desse tipo de medicamento, e as consequências disso levando a pressão arterial alta, podendo levar a infarto do miocárdio e podendo levar também a insuficiência renal crônica, faz com que a gente traga esse alerta. Não é para usar anabolizante, porque ele também pode ser agressivo para o rim. Você puxou um ponto importante, Felipe. Quando a gente fala, por exemplo, hoje tá muito em voga a questão da testosterona, do chip, não sei o que lá. Quando a gente olha para fígado, existe uma dificuldade muito grande de metabolização. Mas e quando você olha para o rim? O quanto ele chega a impactar nessa função renal ali, às vezes um excesso desse hormônio? A gente já viu que o excesso do hormônio, né, testosterona, pode causar hipertensão e então o problema cardíaco associado, já que o coração também é um músculo, pode levar à hipertrofia do músculo cardíaco. Sobre os rins, isso é bem descrito na literatura também, existem alguns grupos de células dos rins que impedem a filtração de proteínas. Tipo, o rim é um órgão fantástico, ele filtra 150 litros de sangue por dia, mas tem uma capacidade tão grande de reabsorção que faz com que o indivíduo só urine 1,5 litro. Né? Eu fiquei me segurando aqui, mas tem um viés de você falar que o rim é um órgão fantástico, né? Você trabalha com isso. Tem um conflito de interesse, mas a gente sempre deve enaltecer, mas fora isso eu consideraria ele fantástico mesmo. Mas assim, ele faz uma filtração tão intensa, mas ele é desses 150 litros de sangue filtrado, e a gente sabe que a gente tem proteína no nosso sangue, ele elimina por dia 150 miligramas de proteína, ou seja, tem uma capacidade muito grande de ser seletivo na filtração e uma capacidade muito grande de conseguir reabsorver o produto filtrado, fazendo com que a gente tenha o controle metabólico necessário. O uso de testosterona já afetou células que impedem essa barreira de filtração a proteínas, fazendo com que aconteça uma grande quantidade de proteínas na urina no processo chamado hiperfiltração, e esse processo de hiperfiltração com a proteína passando pelos túbulos renais, que é onde acontece o processo de reabsorção, leva a cicatrizes que culminam na doença renal crônica. Então isso é um problema, pode levar a uma doença renal crônica severa, muitas vezes pode levar o indivíduo à hemodiálise, que é quando o rim está ali funcionando 15% e uma alternativa à vida é dada para o paciente ligado na máquina conseguir suplementar a função dos rins. Então a gente poderia dizer que alguém que faz suplementação da parte hormonal, né, que toma algum hormônio, ou uma mulher que está fazendo uma reposição hormonal, ela teria que ficar muito de olho na urina dela, porque começou a alterar alguma coisa, opa, peraí, deixa eu ver se está tudo bem, deixa eu marcar com o nefro aqui, porque pode ser que está alterando. Sempre isso é um chamado interessante, eu acho que não somente para essa questão hormonal, mas eu colocaria mais amplo, tipo, usou o paciente que é usuário crônico de medicamentos, perfeito, qualquer medicamento, suplemento, suplemento alimentar, vitamina, tal. A gente faz tanto exame, né? A gente faz rotina de exame, rotina de check-up de tanta coisa, incluir a creatinina, incluir o exame de urina, porque o grande problema das doenças renais, eu acho que eu comecei falando nisso, a grande parte da doença renal, ela só é sintomática para o último estágio, que é quando a pessoa precisa passar por hemodiálise. Então é muito mais interessante para o nefrologista encontrar pacientes que tenham alterações renais leves, porque a gente consegue intervir sobre as causas, consegue prescrever alguns medicamentos que impeçam a progressão para os estágios mais avançados. Então quem usa medicamento, seja hormônio, seja suplemento proteico, seja suplemento da academia, faça seu exame, olhe sua urina, são exames simples e baratos e acessíveis, e caso alterado já seja encaminhado para o nefrologista.
Show. Quais são as principais comorbidades que impactam muito na função renal? Uma hipertensão, diabetes? Quais são essas principais? São exatamente essas duas. 75% da doença renal crônica, que é a nossa grande doença que a nefrologia trata e intervém sobre, é causada por hipertensão e diabetes. Em nível mundial, a grande causa de problemas renais é o diabetes. E, em segundo lugar, a hipertensão. No Brasil, talvez por alguma questão estatística, algum subdiagnóstico de outro grupo de doença, a hipertensão é o grande problema sobre o diabetes. Mas ter a pressão alta, ter a glicose alta, certamente é um processo que está levando seu rim a sofrimento, a formação de cicatrizes e a prejuízo à função. Entendi. E aí, no caso, esse paciente que já tem essas comorbidades, obviamente, o tratamento medicamentoso, o cuidado, né, principalmente aquele paciente diabético. E quando ele vai para a parte do nefro, o tratamento ele é baseado em medicação ou mais nessa questão de hábitos de saúde ou associação dos dois? Espetáculo, uma pergunta muito boa. Na verdade, é uma pirâmide. A base da pirâmide é o estilo de vida. A base da pirâmide sempre vai ser o estilo de vida. Eu digo para o meu paciente o seguinte: remédio você toma, ele faz o efeito dele ali durante algum momento. Mas comida você come direto se você quiser, né? Então, assim, a base da dieta saudável, da dieta como eu disse, com um pouco menos de proteína, muito rica em verduras, em frutas, em água, em produtos naturais, tirando os alimentos industrializados, ultraprocessados da rotina, já vai fazer um bem danado para uma boa parte das pessoas. E medicamentos. Hoje, sobretudo sobre nefropatia diabética, que é a consequência do diabetes sobre o rim, os pacientes normalmente têm uma perda de proteína que começa muito precocemente. Até 2020, a gente tinha uma classe de medicamentos que agia sobre essa proteinúria. E muitas vezes, mesmo usando esse remédio, a gente tinha um risco de piora da função renal ou então de desfechos fatais pelo diabetes muito alto ainda. Em 2020 em diante, a gente tem 5 anos de evolução, já foram adicionadas mais 3 classes de medicamentos que podem entrar em associação que é da família do captopril, do enalapril, 3 classes de medicamentos que, junto com essa outra classe, conseguem reduzir a progressão da doença renal para diálise, para o óbito, em até quase 50% dos casos. Então, a gente tem vivido realmente uma mudança de paradigma na especialidade. Nefrologista sempre foi citado como um médico que cuida de pacientes da diálise, e hoje eu acho que a gente tem ensinado, a gente tem passado para os médicos residentes, para o estudante de medicina que o nefrologista hoje em dia ele é um médico do consultório, que vai atender paciente com obesidade, que vai atender paciente com hipertensão, que vai atender pacientes com diabetes e que vai impedir que esses pacientes evoluam para a necessidade desse tratamento, que é um tratamento que impacta demais na qualidade de vida e na sobrevida e na morbimortalidade dos pacientes. Com certeza. E quais são as principais doenças renais que geralmente as pessoas são acometidas, que geralmente precisam de tratamento antes de chegar em algo mais sério? Doença renal crônica. Pode ser, crônica. Primeira, 10% da população geral é uma síndrome, então ela é consequência de diversos processos patológicos que afetam os rins. Só vai ser identificada realmente com a realização de exames, na maioria das vezes, o exame de urina simples e da creatinina. Agora, a grande busca para o nefrologista, muitas vezes é com doenças mais comuns do dia a dia, que causam dor, que causam incômodo, como, por exemplo, a infecção urinária e a pedra no rim. Mas é sempre bom esse momento para falar que, além de esperar seu rim doer, que esperar a sua urina incomodar e às vezes esperar um sangramento na urina, uma coisa mais severa, para procurar um médico, você deve saber que a alteração de um exame pode levar a um problema mais sério, muitas vezes, que essas doenças que são tratadas por ciclos curtos. E a doença renal crônica, pelo próprio nome diz, nós temos que fazer um acompanhamento
trimestral de um paciente que já tem menos de 40% da função dos rins, tem que fazer um segmento anual de quem tem mais de 60% da função dos rins, mas precisa de um acompanhamento regular com o nefrologista. No caso do paciente, como a incontinência urinária, pode ser a primeira vez, ele teve uma dor, começa a incomodar, beleza, descobre a infecção. Em que momento pode ser que o paciente tenha esse sangramento a ponto de ser algo mais sério? É sempre interessante a gente observar a história da infecção urinária. Uma coisa é ter uma infecção urinária, episódio único, depois de um final de semana, alguma coisa, um episódio único que nunca tinha acontecido, o relato que foi medicado no pronto-socorro e resolveu. Outra coisa é você ter 2 episódios de infecção urinária em 6 meses, 3 ou mais episódios de infecção urinária em 1 ano. Isso daí já chamaria atenção para uma infecção urinária de repetição. Precisa ser visto todo o hábito do paciente, entre eles a ingestão de líquido ao longo do dia. Precisa ser visto hábitos de prender a urina durante o dia, né? De evitar a busca ao banheiro, tal, algumas coisas que nós fazemos no consultório. Às vezes precisa do antibiótico profilático e aí também é estudado a via urinária. Porque se você tem infecção urinária de repetição, é possível que você tenha alterações anatômicas que levem a esse sangramento. Aí eu estou falando de processos da bexiga, como por exemplo o câncer de bexiga, que vem muitas vezes associado ao fumo, ao tabagismo. Ele pode se manifestar com sangramento na urina. O câncer de rim é uma grande pista para o câncer renal, é o sangramento urinário. E a pedra no rim também. Ela também pode ser associada ao sangramento urinário e a infecções urinárias também. Então o sangue é sempre uma coisa que marca a vida da pessoa. Eu acredito que não precisa a gente procure um médico se você sangrar na urina, que logicamente todo mundo iria procurar, mas ter essa noção que infecções urinárias, que litíase, que processos neoplásicos levam ao sangramento é fundamental, porque você dá noção à dimensão do problema. Se eu tive um sangramento urinário, mesmo com infecção, é importante que eu veja a via urinária com ultrassom, tomografia, às vezes encaminha para o urologista para fazer a cistoscopia em busca de um processo que pode necessitar de tratamento, um tratamento às vezes cirúrgico. Entendi. Em que momento, Felipe, um paciente ele teria que ir para uma diálise? Que momento de insuficiência desse rim você fala, não, agora não dá mais, precisamos disso? É bom deixar também a mensagem que diálise é um tratamento oferecido para pacientes e que hoje em dia também teve uma época, eu acredito que mais para trás, que o tratamento de diálise era muito associado ao mal-estar do paciente, ao óbito precoce, aquela coisa toda. Mas hoje em dia, as clínicas de diálise já dispõem de máquinas mais modernas, de controle sobre a qualidade da água. Então isso faz com que o método dialítico consiga ser uma alternativa de vida para quem precisa. E quem precisa fazer diálise? Pacientes portadores de doença renal crônica que têm menos de 15% da função dos rins. Ou seja, são pacientes dos dois rins. Pacientes que já tiveram um processo muito lento, muito progressivo, muitas vezes anos de doença, mas infelizmente também é uma realidade. Aqui no nosso estado, na cidade, nos hospitais públicos, encontrar pacientes que no primeiro exame de função renal já têm alterações significativas e que precisaram passar por hemodiálise. Então tem esse chamado a fazer os exames precoces para evitar chegar nesse estágio, mas hoje em dia a gente ainda infelizmente observa pacientes que são diagnosticados na iminência de precisar desse tratamento e aí iniciando o tratamento da diálise, a saída do tratamento muitas vezes é por transplante de rim. Existe diferença entre chamar hemodiálise ou só diálise? Diálise é o método de troca de substâncias através de membranas permeáveis. Então, qualquer método que envolva troca de substâncias é chamado diálise. Hemodiálise é aquele que a gente usa quase como sinônimo porque é o mais comum. Hemodiálise é aquele que através do catéter, que é um dispositivo, ou da fístula, que é feita com a cirurgia vascular, o sangue sai do paciente, passa pela máquina e retorna filtrado para o paciente. Essa é a hemodiálise. E por que toda diálise não é hemodiálise? Porque existe a diálise peritoneal.
aquela que é inserido um catéter na cavidade abdominal do indivíduo, e o peritônio faz às vezes da membrana permeável, infundindo o líquido na barriga e drenado, e quem faz a troca das substâncias é o próprio membrana do paciente, que é a membrana peritoneal. Mas o mais comum utilizado é a hemodiálise ou a diálise? O mais comum utilizado com certeza aqui no Brasil, é hemodiálise. Tá. Você acha que são 85% contra 15% da diálise peritoneal. Por exemplo, aqui no Nordeste nós estamos com problemas de acesso à diálise peritoneal. O Sistema Único de Saúde não tem tido financiamento para fazer diálise peritoneal, e somente a rede privada, os convênios, e isso limita, né, realmente o uso dessa terapêutica. E aí a gente recorre muito à hemodiálise, sobretudo no ambiente de SUS. Entendi. E quanto tempo demora hoje uma hemodiálise? O paciente fica quanto tempo ali na clínica para fazer esse processo? O paciente em hemodiálise, a prescrição padrão, logicamente que pode ser individualizada, mas a prescrição padrão são 4 horas por sessão, muitas vezes, na maioria das vezes, 3 vezes por semana, como uma estratégia de tratamento em dias alternados, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. O indivíduo vai e fica ligado à máquina 4 horas, né? Então, são pacientes que realmente têm um impacto na sua qualidade de vida. Se você soma, por exemplo, com pacientes que vêm do interior do estado, então ele ainda tem o deslocamento, né, da vinda e da volta, e aí passa 4 horas na clínica de diálise, isso daí muitas vezes realmente leva um impacto sobre a qualidade de vida do paciente. É que você falando, eu achei que era mais rápido. Por quê? Porque eu acho que, se eu não me engano, foi 2008, mais ou menos. Eu lembro que eu tive minha primeira paciente que ela fazia hemodiálise. Então, me chamava muita atenção o catéter que ela tinha e tal. E aí, foi a primeira paciente que eu conversei muito sobre esse processo. E ela super de boa, levando isso. Mas eu lembro que ela me falou, na época, mais ou menos por volta de 4 horas, que eu já achava bastante. E aí, a pergunta é: durante todo esse tempo de quase 17 anos, se a gente pensar, as tecnologias, elas evoluem, mas esse tempo não consegue tirar. Precisa desse tempo, tem que ser lento esse processo mesmo. Precisa. Precisa, e isso é uma situação que na clínica de diálise também precisamos educar os pacientes a aceitar ficar as 4 horas ligado à máquina. Porque se a gente for fazer um paralelo, meio que uma analogia, o rim filtra 24 horas no dia. O rim filtra, mesmo a gente dormindo, o rim está filtrando, está tirando impureza. O que a gente faz com a hemodiálise naquele intervalo de 4 horas, que é um intervalo longo para o paciente, mas para a gente, enquanto médico, a gente olha aquele intervalo até mesmo como um intervalo curto. Em 4 horas, a gente tem que fazer o trabalho que o rim faria em 48 horas. Né? Então, assim, aquela retirada de impurezas deve ser feita de uma maneira agressiva durante esse período, para que o indivíduo consiga voltar para casa e se mantendo bem, como o rim é aquele filtro que mantém a homeostase. A gente tem que fazer aquela retirada e conseguir que o paciente só venha daqui a 48 horas com o organismo equilibrado, evitando as urgências que podem acontecer durante esse intervalo de um dia e outro. Hoje em dia, realmente, as máquinas de diálise têm evoluído para serem mais modernas. Antigamente, a gente falava somente de retirada de moléculas pequenas, tipo o potássio, a ureia, as toxinas urêmicas menores que causam agressão e mal-estar ao indivíduo, eram que são retiradas na hemodiálise. Hoje em dia, através de um método chamado convecção, são retiradas moléculas maiores, uma máquina mais moderna chamada máquina de hemodiafiltração. E essa retirada de moléculas maiores tem sido favorável para a questão da qualidade de vida do paciente. Os pacientes que fazem hemodiálise convencional relatam, ao final da diálise, uma sensação de mal-estar que limita que ele faça atividades físicas. Já o paciente que faz essa diálise mais moderna, chamada hemodiafiltração, tem relatado uma qualidade de vida melhor e até mesmo a capacidade de realizar processo de atividade física após a diálise. Tem um estudo que mostrou a quantidade de passos que o paciente dá no dia e viu o aumento da capacidade física com essa máquina mais moderna de hemodiafiltração. Entendi. Muito bem, vamos para um momento de mitos e verdades. Vamos ver. Beber muita água evita problemas renais?
Beber muita água evita pedra no rim, evita infecção urinária. Um organismo hidratado sempre vai ser melhor que desidratado, mas, por exemplo, beber muita água não impede a progressão da doença renal crônica. Então, eu diria que é uma verdade por causa das doenças comuns que são evitadas com o excesso de água. Muito bom. Pedra no rim só acontece em quem não bebe água? É um mito. Pedra no rim pode acontecer em pacientes que tomam água. Existem desordens genéticas que podem levar a pedra no rim, independente da formação do consumo hídrico do indivíduo ao longo de um dia. Existem distúrbios de concentração urinária de elementos que podem levar a pedra no rim, e tomar água é apenas uma das estratégias para prevenir a recorrência da pedra no rim. Essa aqui eu já falei. Chá de quebra-pedra dissolve cálculo renal? Não, esse é um mito. Chá de quebra-pedra não dissolve cálculo renal. Ele tem um efeito, realmente, o composto do quebra-pedra, que é uma planta, ele consegue relaxar aquele canal do ureter e facilitar a eliminação da pedra. Mas ele seria tem mais um efeito de dilatação do ureter do que de dissolver a pedra. A grande parte daquelas pedrinhas que a gente comentou aqui no podcast, menor de 0,5 centímetro, a grande verdade é que essas pedras são eliminadas na urina, na maioria das vezes sem a pessoa sentir nada. Então isso faz com que ela pense que desapareceu, né? Mas na verdade não foi dissolvida pelo chá de quebra-pedra, não. Podemos viver normalmente com apenas um rim? Pode sim, é uma verdade, a pessoa pode viver somente com o rim, e o grande exemplo disso é o doador vivo. Né? Quando alguns pacientes estão na hemodiálise, tem um parente saudável que passa por toda uma rotina de avaliação da pressão, da glicose para ver se é diabético, faz os exames de triagem da parte renal, faz uma série de exames para testar que ele é saudável. Quando é dito que ele é saudável, ele tendo compatibilidade com o indivíduo que faz diálise, ele pode fazer a doação ainda vivo de um dos seus rins, e ele consegue permanecer de uma maneira saudável, de longeva, somente com o rim. Então isso é uma verdade. Bom. E por último, café e refrigerante prejudica o rim? Sobretudo o refrigerante prejudica, né? E a Coca Zero. A nossa coquinha, ela vai ter algum efeito sobre os rins. Existem líquidos que são favoráveis à prevenção das doenças renais. Aí nós estamos falando de água, nós estamos falando de chás, nós estamos falando de suco de fruta. Isso daí previne a doença renal. O café não tem tanto efeito sobre a função renal em si, mas o refrigerante, pela quantidade de substratos consumido em excesso, sem o acompanhamento de uma hidratação adequada, possivelmente ele vai também aumentar a quantidade de substâncias depuradas pelos rins, saturar a urina, o que pode ser favorável à formação da pedra no rim. Entendi. Uma pessoa que tem fator genético, não bebe água, toma refrigerante, não come legumes e verduras, tem maior probabilidade de ter pedra no rim? Eu acho que ela já tem e não sabe. Que perigo. Felipe, muito obrigada por você ter disponibilizado seu tempo de estar aqui para a gente bater esse papo, de conversar sobre esse assunto que é tão importante para a população, que eu tenho certeza que você adora. Sim. E que... Enfim, que cada vez mais a gente precisa conscientizar a população, mas os profissionais da saúde também, né? Porque a gente precisa ter essa troca multiprofissional para que a gente ensine cada vez mais como que funciona o trabalho de cada um e todo mundo entenda qual o momento de indicar o paciente caso apresente alguma dessas sinais, sintomas ou tenha algo diferente ali no tratamento, para que ele vá buscar também uma ajuda e ele seja muito bem atendido. Então, obrigado por você disponibilizar seu tempo, parabéns pelo seu trabalho e deixa tuas redes sociais aí para o pessoal poder te encontrar. Eu agradeço pela oportunidade. Como eu disse, é sempre um prazer para o nefrologista poder ter um espaço como esse aberto por você, porque eu acompanho o podcast realmente trazendo muita informação de qualidade em saúde. É importante que a gente tenha realmente esses momentos de troca, que a gente desfaça os mitos, que a gente fale das verdades, sobretudo quando a gente tem a oportunidade de falar da nossa especialidade. Eu estou no Instagram, no Dr. Felipe Nefrologista, e estou com o Instagram ativo e podendo participar
da tirada de dúvida, interação com pacientes lá, que também eu gosto muito dessa parte. Muito bom, tá ativo mesmo. Quando eu olhei o Instagram, tava ativo mesmo. Mas é legal você comentar isso, porque assim, o objetivo do podcast é a gente entrevistar profissionais da saúde de diversas áreas para a gente unir essas informações e trazer o melhor para os profissionais que assistem, inclusive para os pacientes, né? Porque, na verdade, a gente serve a população a ponto deles se conscientizarem melhor, deles cuidarem mais da saúde dele e buscarem melhores profissionais também para isso. Eu agradeço a oportunidade e o convite e o espaço aberto. É muito bom também saber que a gente pode estar contribuindo para pacientes e para profissionais, falando dos nossos temas e trazendo, né? Nefrologia, muitas vezes na faculdade de medicina o pessoal se afasta um pouco, né? E uma oportunidade de uma conversa franca como essa é boa para a gente conseguir aproximar da nossa especialidade. Certeza, foi ótimo. Gente, se você curtiu esse podcast, já clica aí em curtir, já encaminha, compartilha para alguém que você entende que precisa ouvir isso. Alguém que não toma água, alguém que toma muito refrigerante, alguém que não está comendo direito, alguém que tem o fator genético, já tem... Enfim, encaminha isso porque vai ser extremamente importante para a conscientização dessa pessoa, se você é profissional de saúde também. Se você está ouvindo no Spotify, clica aí para curtir, segue a gente também e não deixe de seguir a gente lá no Instagram, Raciocina Comigo Podcast, e até o próximo episódio.